Em 30 segundos, você vai ouvir Programa Kairos, um programa alegre, com uma apresentadora descontraída, comunicando, missionária Edna Dantas. Edna Dantas, a estação que você gosta de ouvir e que toca a sua música. Os louvores que você quer ouvir, o primeiro aqui. Da música evangélica. O melhor do gospel na web. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é um web rádio com muito louvor. Simplesmente uma bênção. Mas não desista de caminhar. Meus caros irmãos, muito boa noite, graça e paz a todos os irmãos. A paz do Senhor Marquinhos, meu grande amigo. Deus abençoe a sua vida. Amo você, Marquinhos. Você é uma bênção, um grande amigo. Deus te abençoe. A paz do Senhor para todos os irmãos que já estão conosco. Amanhã, dia 1º, nós estaremos dando abertura às 6 da manhã da nossa campanha de oração aqui no culto matutino, de 6 às 7. Serão 15 dias ininterruptos de oração e nós estaremos aqui a partir de amanhã, dia 1º até o dia 15, nós estaremos em campanha no matutino, Kairos. Minha casa sem lepra é o tema da campanha. Minha casa sem lepra. Mais tarde eu vou estar postando o banner da nossa campanha. E você prepare-se para estar conosco todas as manhãs, 15 dias ininterruptos, de 1 a 15 de outubro. Nós estaremos aí nessa campanha de 6 às 7. Nessa campanha maravilhosa, nesse propósito de oração, falando acerca desse tema tão precioso que trata lá em Levítico. Jesus também falou sobre isso. Jesus curou muitos leprosos. Nós estaremos aí dando abertura amanhã às 6 da manhã no matutino Kairos, Minha Casa Sem Lepra. Então será uma campanha, 15 dias de oração, 15 dias com esse propósito, clamando a Deus para que Deus venha desfazer tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que não provém dele, né? Tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não é bom. No nome de Jesus nós estaremos em oração. A paz do Senhor Poliana, a paz do Senhor a todos os irmãos que já estão conosco, os que estão agora, os que estão nos ouvindo, os que vão nos assistir posteriormente após essa live. Estaremos com vocês até 19 horas. E hoje estou recebendo o missionário Marlon Torinho. Ele que é um parceiro nosso, um parceiro aqui do programa Kairos. Ele que é diretor, né, da Champions Training. A Champions Training é uma empresa assim maravilhosa de treinamento para lideranças tanto eclesiásticas quanto também em qualquer segmento aí, né, profissional. E ele vai falar um pouquinho sobre isso. Eu quero agradecer aos irmãos que mandaram mensagens, os irmãos que oraram por mim, né? Desde terça-feira, irmãos, eu adoeci e eu tive alguns problemas aí de saúde.
E os irmãos sabem que já vem um tempo que eu venho lutando, né, com relação à minha saúde. Mas Deus tem nos ajudado, tem nos dado força, tem nos trazido refrigério. E sempre que eu posso, eu estou aqui. Sempre que eu posso, eu estou aqui. Quando você não me vê, você sabe que nós estamos em algum tratamento, estamos nos cuidando. E esses dias eu passei muito mal e tive que ser levada para o hospital, né? E tivemos lá em observação, tomando uma série de medicamentos, problemas assim na pressão, pressão baixa, né? E outras situações. Mas como eu sempre digo aos irmãos do culto matutino, eu sempre digo isso aos irmãos, sempre converso isso com os irmãos matutinos, converso isso com o pessoal que trabalha comigo na rádio, falo para o meu diretor também, falo para os irmãos que estão aqui, que servir a Deus quando tudo vai bem é fácil, né, irmãos? Mas quando os desertos vêm, as lutas, as intempéries, elas surgem, é nesse momento que nós temos que glorificar a Deus, louvar ao Senhor, e em momento algum sair de nossos lábios alguma palavra que venha entristecer o coração de Deus. Então, não questione, adore ao Senhor, mesmo com dor, sem dor, adore a Deus, passando no vale, ou fora do vale, só adore a Deus, só adore a Ele. E a nossa maior filosofia, a minha meta de vida é essa, é prosseguir, independente da situação, nós vamos prosseguir, amém? Então vamos convidar aqui o nosso querido Marlon, diretor, missionário, diretor da Champions Training. Ele vai estar falando aqui conosco, tendo um papo com ele. Pai do Senhor, irmã Nádia, da Fábrica dos Sonhos, irmão Daniel. Amanhã, às 6 da manhã, nós estaremos dando abertura aí da nossa campanha Minha Casa Sem Lepra. Amém? Vamos aqui colocar, já solicitei aí, esperando só ele aceitar. Amém? E amanhã estaremos aqui com os irmãos. Meu querido amigo, irmão em Cristo. Ô, abençoada. Missionário. Quanto tempo, hein? Quanto tempo? Marlon Torinho, ele que é missionário, que é, deixa eu ver aqui para não falar errado, né? Porque eu tenho que aprender isso aqui, né? Ele que é coach, é isso? Isso. Porque tem aí tem o profissional, né? Tem aquele que é o aluno. Isso. Tem o que apresenta a metodologia, não é isso? Tem uma diferença aí, né? Agora, já posso ir embora, já. Ó, vou te falar, aqui a gente se prepara, viu? Nós nos preparamos mesmo eu faço questão de aprender, para receber bem o nosso convidado, né? No quadro Saúde e Abundância, que é um quadro que, além de ser um quadro que nós tratamos aqui de forma também online, nós também temos ele presencial também, né? Que bênção. Devido à pandemia, a gente deu uma afastada do Saúde e Abundância presencial, mas em breve nós estaremos retornando aí, mas por enquanto nós estamos aqui online. Nós estamos recebendo aí ele que é diretor da Champions Training. Nós queremos saber o que é a Champions Training, queremos que você fale sobre a Champions Training, né? A importância que a Champions Training tem tido na vida de muitas pessoas, inclusive na minha, inclusive no meu programa, né? Inclusive em muitas das mudanças que estão acontecendo no Kairos, né? Na performance do Kairos, algumas filosofias que nós temos mudado, que nós temos assim alterado. Nós temos aprendido aí com o senhor, com suas postagens, com seus vídeos, com seus ensinamentos, suas orientações. Seu trabalho é um trabalho de suma importância, um exímio profissional, um exímio missionário, um homem de Deus, um grande amigo. E seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Dessa feita não é para pregar, já estive aqui pregando diversas vezes, mas agora vamos conversar com o diretor da Champions Training, vamos conversar com um profissional, coach, acertei de novo? Acertou.
Eu tô. A Daniela está aí me cumprimentando. Então, missionário, eu vou dizer missionário, mas eu acho interessante que você diz assim. Por que eu estou falando missionário? Porque você, o senhor, perdoe-me chamar você, mas o senhor, Não. sei, mas o senhor sempre diz assim, quando vem pregar, olha, antes de eu ser o coach, eu sou o missionário. Sim. Então, vamos conversar sobre isso. Amém. Bem-vindo, missionário Marlon Torinho. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, né? E uma boa tarde a todos os irmãos, todas as irmãs. Uma coisa que eu quero já começar dizendo, irmãos. A maioria dos que seguem o Kairos são cristãos, louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa que as pessoas têm que entender é que o coach não é um novo cristianismo. O cristianismo não precisa de nada para ser acrescentado a ele, nada. O cristianismo, a Bíblia diz no livro de Gálatas, que se nos apresentar um outro evangelho, esse é anátema, né? Não há um outro evangelho, não existe uma teologia coach, não existe. Coach é uma profissão. Como eu sempre digo que eu sou missionário coach porque missionário é a minha vocação, é o meu chamado. E a minha vocação, o meu chamado, isso não pode mudar. A minha profissão pode, eu posso ser um coach hoje, posso ser um médico amanhã, um psicólogo depois da manhã. A profissão eu posso mudar, mas o meu chamado, a minha vocação é impossível. Então, qualquer profissão que eu seja, eu serei missionário. O que é o coach, né? Quem sou eu? Quem é esse que nos fala agora? Quem é essa pessoa que está falando conosco, que está nos ensinando? Meu nome é Marlon Torinho, eu sou oriundo do estado do Rio de Janeiro, né? Hoje moro em Maringá, no Paraná. Eu sou criador e fundador da Champions Trainer, que o significado é treinador de campeões. Nós temos treinado várias pessoas que têm se tornado verdadeiros campeões e campeãs. A palavra coach, ela começou a ser usada, mas antes dela ser usada, alguém muito conhecido por nós já tinha o mesmo parâmetro do coach, que é Sócrates. Sócrates, ele usava há muito tempo atrás a metodologia e a forma de ensinar dele era uma forma de coach. A palavra coach, ela veio mais para frente. A palavra coaches é uma cidade da Ucrânia. O coach é uma cidade da Ucrânia, o qual significa carruagem, usaram o nome como carruagem. Essa cidade era na beira do mar, então as pessoas que vinham por ali, eles andavam em carruagens puxados pelas pessoas. Então esse coach era um facilitador, alguém que conduzia a pessoa do ponto A ao ponto B. Então o coach nada mais é do que um profissional, do que um treinador que vai treinar você a fazer você chegar do ponto A ao ponto B. Isso gera meme, isso gera piada. Por quê? Porque quando nós falamos das pessoas, isso mostra muito mais sobre nós do que sobre as pessoas, né? Um grande homem, Freud, né, que ensinou muito através da ciência, ele nos ensinou que quando Pedro fala de Paulo, Pedro está dizendo mais quem ele é do que quem Paulo é. Isso, na psicanálise, é chamado de projeção. Quando nós projetamos na pessoa, missionária Edna, aquilo que, na verdade, nos incomoda em nós. Às vezes, a gente olha para alguém e a gente diz, nossa, essa pessoa é muito metida. É porque o que está dentro de nós, nós vemos na pessoa, mas como nós não temos a coragem de assumir que nós somos metidos, nós jogamos para a pessoa, mas é o que está dentro de nós. E é por isso que eu abri aqui Mateus capítulo 4, versículo 15, capítulo 15, versículo 11, que Jesus diz, o que contamina um homem não é o que entra. O que contamina um homem é o que sai. Então, hoje está em foco a palavra coaching, que é a performance, a metodologia, que é o que nós vamos falar e explicar aqui. Então, eu já começo dizendo que coaching não é um novo cristianismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim como temos profissionais que são evangélicos, que são psicólogos, tem pessoas evangélicas que são dentistas. O coaching é uma metodologia de ensino que busca facilitar e potencializar o indivíduo. Então, esse é o trabalho do coaching, esse é o meu trabalho. Vamos dar um exemplo, missionária Edna. Se eu lhe convido para nós tomarmos um sorvete no Bob's e no McDonald's, eu falo, nós estamos nessa praça de alimentação, missionária, você é uma bênção, e eu gostaria de lhe chamar para
tomar um sorvete junto com a minha família, você prefere Bob's ou McDonald's? Qual seria a sua resposta? Acho que eu era do Mac. E por que não uma terceira opção? Esse é o coach. Eu gosto do Mac. O coach, ele é a terceira opção. Você vê como é que a nossa mente funciona? Quando eu lhe falei Bob's ou Mac, sumiu na sua mente eu falando que nós estávamos numa praça de alimentação. É, verdade. E nós estamos nessa praça de alimentação, não tem só Bob e Max, tem o BK, que também é uma beleza. E tem muitos outros ali. Só que a sua mente, ela procura parâmetros de comparação. Um exemplo disso. Quando você tem um iPhone e você sai na rua, você fala, nossa, agora todo mundo comprou o iPhone. Não, é que você tem um iPhone e você agora pega o seu iPhone e o seu parâmetro de comunicação é o iPhone e o seu parâmetro de comparação também é o iPhone. Então, quando você olha para as pessoas, você agora está vendo o iPhone porque o seu parâmetro de comparação mudou e passou agora a ser o iPhone, o iOS, não mais o Xiaomi, que era o Android. Então, o que o coach faz é entrar no meio. Ele te mostra coisas que ele está vendo, pelo profissional que ele é, e você não está vendo. Porque a sua mente, ela vai te dar sempre duas opções. 2 neurocientistas descobriram que no nosso cérebro tem algo chamado de substância negra. A substância negra, ela fica inativa quase que o tempo todo. Essa substância negra, que tem o nome de substância negra, ela só é ativada, sabe com quem, missionária? Novidades. Quando vem uma novidade, essa substância negra, ela se ativa. Então, quando um profissional coach, ele entra na sua vida, ele vai te fazer perguntas que você nunca fez para você mesmo. E essa área do seu cérebro vai ser ativada e você vai dizer, por que eu nunca pensei nisso? A sua primeira pergunta é, por que eu nunca pensei nisso? O que vai diferenciar um coach bom de um coach ruim é o que ele tem junto com a formação de coach. Um exemplo, eu sou coach, sou teólogo, sou formado em análise comportamental, sou formado em análise não verbal, leitura corporal, sou formado em teologia TRG, mini teologia TRG, eu faço também terapia, perdão. Eu tenho o mini curso de terapia, eu tenho um curso, não sou formado em psicologia, mas eu tenho um curso de psicologia e a minha pós, o qual eu estou fazendo, é psicologia clínica. Então, quanto mais coisas eu coloco dentro do meu coach, melhor fica o meu coach, que no caso seria você. Eu vou ter mais ferramentas para me trabalhar do que você. Um exemplo disso é quando eu... Pode falar, pode perguntar. E aí, pronto. E aí, qual o papel do coach? É coach, né? Porque o coach é o aluno. Sim. Vamos dizer, sou eu. Eu seria o coach, o aluno. O senhor, o coach, o professor, não é isso? Sim. Não é assim? Uhum. Não é essa a diferença que tem? Sim. Pronto. E qual o papel, qual a importância de um profissional desse, né, um coach, na empresa, ou até mesmo, se é possível, não sei, na igreja, seria possível na igreja um profissional como esse? Porque a gente com vê certeza. muita gente criticando, dizendo assim, tem muitos pregadores que são coaches, e aí eles acabam criando um estigma, né? Estigmatizando aquilo como se fosse algo ruim. Né? Mas Sim. até que ponto? Qual a importância? O que nós queremos aqui, e o que eu gostaria, o nosso programa, ele é um programa que ele abrange muitos assuntos. Eu já disse aqui que a gente é um programa cristão, a gente aborda, tem o culto matutino, tem o programa Kairos, mas dentro do programa tem vários quadros, tem séries bíblicas, enfim. E agora nós estamos no Saúde e Abundância com um convidado que é coach. Acertei, né? Olha, eu tô aprendendo esse negócio. Tá aprendendo. Tô aprendendo esse negócio. Mas essa tendência mundial, por muitos aceitas, por outros também rejeitada. Uns veem com bons olhos, outros não veem com bons olhos. E Sim. Qual é a importância do coach na empresa, na vida
pessoal de uma pessoa. E se o coach cabe e até que ponto ele cabe dentro da igreja, no meio igreja, no contexto igreja. Não sei se eu tô, não sei se eu Não, eu entendi. Se eu fui, como é que se fala? Agora sumiu a palavra. O senhor entendeu? Eu entendi. Eu já fiz uma salada, se a palavra certa é prolixa demais. Não sei, mas nos fale sobre isso. E qual a importância? Aonde que o coach entra? O que ele faz? Vamos lá. Quando o coach entra em uma empresa, quando o coach entra... Vamos começar pela pessoa, né? No indivíduo. Tá. Quando o coach entra no indivíduo, quando o coach entra numa empresa, e para que e se pode ser que o coach precise entrar em uma igreja. Quando o coach entra no indivíduo. Quando o processo coach foi criado, um homem chamado Tom Galleries, Tim Galleries, ele criou o coach para os seus esportistas, os jogadores de tênis. E ele percebeu que o treino deles, quando era feito só um treino, era uma evolução sensacional. Porém, quando eles iam para a quadra, parece que eles esqueciam tudo aquilo que ele estava treinando. E ele percebeu que eles estavam vivendo dois jogos. Um jogo externo e um jogo interno. Então, o coach entra na vida do ser quando ele está perdido. Vamos dar um exemplo. Há uma coisa chamada epigenese. Epigenese são ciclos. Vamos dar um exemplo de ciclo epigenético. O dia amanhece e anoitece. É um ciclo. O início e um fim. Uma epigenese. A nossa idade vai até 7 anos, nós somos crianças. De 7 a 14, nós somos pré-adolescentes. De 14 a 21, nós somos adultos. Então, esses são ciclos. E o nome desses ciclos são ciclos epigenéticos. O grande problema que acontece na vida do ser humano é que vai chegando algumas idades na vida dele que ele se sente perdido. E é na hora que ele se sente perdido que ele precisa do profissional coach, para que ele venha se achar. Porque as pessoas que me procuram são pessoas que estão vivendo e revivendo, mas não estão vivendo. Entendeu? Parece que elas estão vivendo, mas, na verdade, elas estão vivendo hoje o dia de ontem, só revivendo. Elas estão sobrevivendo e não mais vivendo, ou seja, ela está perdida. Então, ela tem que parar e procurar um profissional coach que saiba o que está fazendo. Se, porventura, a área dela for algo mais cognitivo, terapia cognitiva, ansiedade, depressão e coisas desse gênero, não vai adiantar ela procurar um coach business, que é voltado para empresas. Não vai adiantar ela procurar um coach esportivo, que é voltado para o esporte. O que geralmente essa pessoa vai procurar é algo criado pelo Anthony, que é chamado de life coach, que é o que eu sou, coach de vida. Ele tira o coach corporativo, une o coach business e cria o life coach, que é o coach de vida. Já entrou 4 alunos meus aqui, o Uri está aí com a esposa dele, meu amigo Uri, minha amiga Daniele, né? Minha secretária, e o povo está aí, eles entram aqui, eles são uma bênção. Então, quando o coach tem conhecimento, igual eu te falei, da terapia cognitiva, ele consegue tratar com pessoas que estão com doenças não físicas, né? Emocionais, vamos dizer assim. Ele vai entender aonde começa e como terminar com uma depressão. Ele vai te ajudar na ansiedade. É claro que, lembrando também, o coach não é um psicólogo. Se ele não tiver a compreensão da psique humana, se ele não tiver um contato com a psicologia ou com o curso, boa noite, abençoado, da psicologia ou alguma coisa voltada para a mesma, ele não vai conseguir abranger na sua vida no emocional. Então, resumindo, o coach entra quando? Quando a Edma está perdida. A Edma se perdeu e ela precisa retomar. Só que ela não sabe o que fazer porque ela já fez de tudo. A Daniela também está aí, né? E aí, nessa área, o coach entra. Eu vou usar a Daniela como exemplo. A Daniela, quando eu conheci ela capinava o quintal da casa dela e para ela era aquilo dali que ela ia ser. E hoje ela é secretária, foi muito elogiada pela patroa dela, que nunca viu uma secretária como ela,
e agora está estudando, fazendo Enem, e vai fazer esse próximo Enem que tem para fazer a faculdade de psicologia. O Edmundo entrou aqui também. O Edmundo trabalhava na limpeza, nada contra, nada contra. Eu comecei a fazer o coaching com o Edmundo. O Edmundo concluiu um curso de segurança do trabalho. O Edmundo concluiu um curso de teologia e agora, ele ontem já conversou comigo, nós estamos num próximo projeto e ele agora vai fazer a faculdade de segurança do trabalho. Mas eles só conseguiram isso porque eles entenderam, eu estou perdido, quem pode me ajudar? Então o coach vai ajudar o ser humano nessa hora, quando ele vê que ele não consegue mais ir. Lembrando, né, e abrindo um parêntese, que você precisa procurar um profissional da área coach que ele saiba do que você precisa. Exemplo, se o seu problema é somente com o esporte, é incoerente você procurar um coach corporativo. Não tem nada a ver, entendeu? O que acontece no meio do caminho é muita gente dizendo que é, mas não é. Então, qual é a dica de você procurar um bom coach? Resultados. Você não tem que procurar neles os resultados, Edmar. Você tem que procurar nas pessoas. Você tem que ver o resultado que ele dá para as pessoas. E as pessoas vão fazer o que eu chamo de feedback desse profissional e vão dizer se verdadeiramente houve uma mudança nele. Porque nós entramos na mente, vamos dizer assim, né? Nós entramos na sua mente e nós mostramos para você um caminho que você nunca viu. Literalmente é um novo caminho. Então, quando você se encontra perdido e você está depressivo, ansioso, e o coach, frisando, entende da psique, tá? Ele vai conseguir te ajudar nessa área. Em uma empresa, quando o coach entra, porque eu falei sobre o live coach, Sim. mas eu disse sobre a empresa, mas eu não sou live coach? Sou, mas eu também tenho formação em coach de carreira. Então, também consigo ajudar em uma empresa. Em uma empresa, quando o coach entra, ele vai mostrar para o patrão, para o gerente e para as pessoas que estão ali, de novo, um terceiro caminho. É um caminho que aquele profissional sério na área, ele chega e olha aquele caminho, porque ele já passou por aquele caminho, ele conhece aquele caminho, e as pessoas que estão por ali vão passar pelo primeiro caminho, segundo caminho, o terceiro caminho para elas é invisível, porque elas nunca viram. Missionário, basicamente uma questão de direcionamento, né? De orientação. Por exemplo, eu não sei se tem a ver esse exemplo que eu vou trazer agora. A Daniela está dizendo aí que o profissional, o coach, ele revolucionou a vida dela. Eu conheço pessoas que a empresa a empresa não fluía. E ao contratar um profissional coach, né, esse profissional trouxe orientações. É como se pegasse as coisas fora do lugar, bagunçado, né? E ele orienta, ajudasse as coisas a se encaixarem. É mais ou menos isso? Exatamente. E aí, eu não sei se tem a ver o exemplo que eu vou trazer. Eu não sou profissional dessa área, não sou, né? Mas eu estou aqui na função de entrevistar, de conversar com o senhor. Mas eu lembrei agora de um detalhe, eu não sei se tem fundamento. Por exemplo, quando o Egito passou aquela crise da fome, né? Eu não sei se tem fundamento. Peraí, irmão, vamos devagar, vamos conversar. Estou conversando com um profissional. Aí o Egito passou, né? Obviamente, Deus deu a José a interpretação do sonho, né? Mas ele deu a interpretação do sonho. Mas José, ele trouxe ali um direcionamento, não foi? Exato. Ao faraó, faz assim, às 7, faz assim, vamos guardar isso aqui, vamos trabalhar assim. Ou seja, é exatamente esse o papel do coach, de entrar na empresa ou na vida de alguém com o coach life, né? Coach Life coach. Life coach, né? Que trata a pessoa em particular, né? Isso. Que ajuda ela a colocar as ideias no lugar, que orienta, que dá dica, que ensina, que capacita. E na questão de empresa, é basicamente isso. Ele pega aquilo que está
meio fora do lugar, sem nexo, e ele agrupa as coisas e dá um norte? Exatamente. O coach, Olha, o coach na verdade, ele é... Aí. Eu vou fazer esse curso aí. O coach, na verdade, Benção, ele é um facilitador. Ele vai facilitar. Vamos dar um exemplo. Ó, você já chegou na casa de alguém e a pessoa pegou... Hoje em dia você pode ver que o controle das televisões, elas têm bem menos botões. Elas quase não têm botões. Elas têm no máximo 5 botões ali, né? Um na frente, outro ali, ainda mais porque é slim. É slim não, é smart. E antigamente, quando tinha muito botão, chegava assim o netinho na casa da avó e falava para a avó, o netinho falava assim, vó, muda, faz isso, aumenta o brilho, isso e aquilo. E aí o netinho, a avó falava, eu não sei, faz para mim. E aí o netinho perguntava para a avó, você já leu o manual? Você já leu o manual? E a avó dizia, quem lê manual? A sua vida ela tem um manual. Entendeu? E o coach é a pessoa que tem um manual, ela tem o manual na mão e ela vai ler para você o que você não leu. O coach, na verdade, o que eu vou fazer para você, lembra aquele que a gente conversou, que eu te perguntei umas coisas? Eu não dei resposta nenhuma. Quem deu todas as respostas foi você. Então, eu não te dou resposta. É verdade, é verdade. Entendeu? Eu te levo a pensar em um algo ou alguém ou uma forma que você nunca pensou. É como se eu tirasse você da sua caixinha e fizesse você pensar fora da caixa. E aí, quando eu te tiro fora da caixa, você fala, nossa, mas tem isso tudo aqui? Porque o seu mundo era só aquela caixinha. Então você vê, o Edmundo também está aí, ó. Você vê, são ferramentas sensacionais que a gente usa. A metodologia coach, você usa muitas ferramentas que mexem com o emocional, voltado muito para a inteligência emocional e resultados. Então é voltado especificamente para inteligência emocional e resultados. É metas e resultados em tempo hábil. Entendeu? Então você vai ter uma visão de alguém que não vê igual você, que ele vê além de você, e ele vai te dar a direção, mas as respostas vêm de você. Deixa eu fazer uma pergunta para você, missionária. Quando as pessoas... Sou eu que estou entrevistando. Tá. Não, mas isso aqui você entende muito que você é teóloga. Você é teóloga, ó. Não, você é teóloga. Eu estou ligado que você é teóloga. Cristo dava respostas ou fazia perguntas? Muitas vezes ele fazia perguntas, ele levava as pessoas... A grande maioria de vezes, Jesus perguntava. Ele e a levava pergunta dele que trazia mudança. Quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, Jesus, uns dizem que você é isso, outros dizem que você é esse. E aí Jesus olha para eles e diz, e vocês? É verdade. Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou. Então, tipo assim, Jesus fazia uma pergunta para você que você nunca teria resposta de você mesmo, porque você nunca te faria aquela pergunta. Você nunca faria aquela pergunta para você. Então, nós vamos usando as ferramentas, somado com os ensinamentos que o coach tem, igual na minha área, eu tenho formação em teologia, eu tenho curso de psicologia, mini curso de terapia. Então, eu junto tudo isso, né? E eu também sou mentor. Eu sou mentor também. Então, eu junto tudo isso, mas como coach, eu te provoco a ter as respostas. Eu te faço perguntas. É só fazer pergunta? Não, não é só fazer perguntas. Tem que saber o que está fazendo. Por quê? Porque nós estamos lidando com vida. São pessoas. O que o coach não faz, missionária? Milagre. O coach não faz milagre. Eu já tive pessoas que fizeram o curso comigo que tiveram resultados extraordinários. A minha filha não acreditava que podia fazer faculdade. Hoje ela está fazendo a faculdade, já está se preparando para pós e trabalha na secretaria da cidade. Entendeu? Ela dizia, pai, eu sou uma favelada. E hoje ela trabalha na secretaria da cidade. Na prefeitura, perdão, da cidade.
Está fazendo a primeira faculdade, já vai fazer a pós, e ela é formada em professora. Ela já é professora, está fazendo... Na verdade, tinha uma autoestima baixa, né? Sim, e a gente trabalha com isso também, viu? Trabalha isso aí, né? Trabalha isso também. Melhorar a autoestima, a orientação, né? Não traz respostas, mas faz a pessoa refletir. Que, na verdade, eu acho que hoje é um mal muito grande em qualquer segmento. Muitas pessoas hoje, elas querem tudo muito pronto. Elas querem as coisas prontas, mas elas não querem, muitas vezes, raciocinar, né? Elas querem o peixe e não querem a vara, né? Para pescar. É assim, ó, quando eu digo que nós não damos a resposta, é nesse sentido. Você vai me procurar como coach, né? E aí você vai falar assim, eu preciso dar uma guinada na minha vida, um exemplo. Eu falo assim para você, o que você quer? Eu não posso falar onde que você quer chegar, eu preciso saber aonde você quer chegar para mim te ajudar na rota. Entendeu? Então, aí eu vou usar as ferramentas coach que eu tenho para facilitar a sua vida pelaquela rota. Como eu, saindo um pouquinho do coach, também sou mentor, se eu ver que dentro do caminho você não está conseguindo sair, eu vou te dar algumas dicas para ver se é isso mesmo que você quer. Eu não vou fazer a sua jornada. Eu não vou fazer a sua jornada. Porque senão, quando você chegar lá, você pode dizer, mas não é isso que eu queria. Então, eu vou te ajudar na sua jornada, através das ferramentas. Essas ferramentas, o que todo mundo fala, ferramenta, nada mais é do que mudar a forma que você vê, a forma que você ouve e a forma que você pensa. E aí que está o grande problema que muito coach se perde no meio do caminho. Por quê? O coach não vai fazer um milagre se eu te mostrar o caminho e você não quiser seguir por ele. Aí é muito pessoal, entendeu? Isso é qualquer curso, né? Você pode fazer um curso de inglês no CCAA, mas se você não estudar, você vai acabar o curso ali mal e vai entrar numa empresa e não vai conseguir fluir. Você vai ter um diploma da CCAA e não vai ter como chegar lá, entendeu? Na igreja, como que o coach funcionaria na igreja? Aí nós vamos para uma outra margem, porque assim, ó, a igreja, ela já é uma instituição que tem pastores, homens e mulheres guiados, direcionados e inspirados pelo Espírito Santo. São homens e mulheres ali que às vezes não têm muito conhecimento humano, porém tem a direção divina sensacional. O que o coach vai fazer ali é ser alimentado por esses pastores. E se porventura esses pastores falarem assim para esse coach, nós poderíamos mudar algo aqui no sentido de algo que eu ainda não esteja vendo, e aí o coach vai entrar. Certo? Um exemplo. Tem exemplo missionário? Tem. No livro de Êxodo, se eu não me engano, Moisés estava cuidando do povo, e Jetro, seu sogro, chega com os seus filhos e com a sua esposa e conversa com Moisés. Moisés pergunta para ele, como foi sua viagem? E aí Jetro diz para Moisés que foi bem, eles conversam. No outro dia de manhã, Moisés acorda, senta em uma pedra. Eu tô respondendo o coach na igreja, tá? Porque Moisés lá representa a igreja. E aí Moisés senta em uma pedra, ok? E ali ele começa a julgar o povo. E conforme ele vai julgando o povo, no meio do caminho, Jetro chega para ele mais à noite e fala, o que você está fazendo não é bom. E Moisés diz para Jetro, não, mas o Senhor mandou fazer. E aí Jetro diz, mas está errado. Olha que coisa. Foi Deus que mandou ou foi Deus que não mandou? Aí nós vemos Moisés, que naquele momento era um pastor de pessoas, né? Trazendo para os dias de hoje, ele era um pastor. Ele para e ouve o que Jetro vai fazer. O que Jetro dá para Moisés? Algo espiritual? Não. Jetro não dá para Moisés algo espiritual. Jetro dá para Moisés o que? Uma estratégia. A estratégia que Jetro dá para Moisés é você vai dividir o povo nesse espaço, tantos para esse, tanto para esse. Eles vão julgar tal causa e aí, no meio do caminho, você vai ficar aqui julgando somente as causas mais difíceis. Moisés colocou em prática. Se um pastor cheio do Espírito Santo também for dentro da mesma proporção, cheio da graça, o que esse pastor vai querer sempre é dar o melhor alimento para o seu povo. Ele, como pastor, em relação à palavra,
em relação a tudo mais, ele vai ser sensacional para fazer isso. Ele precisa de um coach? Ele precisa de um pintor? Ele é um pastor sensacional, mas ele precisa de um pintor? Ele é um pastor sensacional, ele precisa de um dentista? Ele é uma pastora sensacional, ele precisa tomar remédio? Ele precisa ir no médico? Tá pegando? Ele é um pastor sensacional. E se ele tem um membro dele que é coach, que é temente a Deus, que ora, que o respeita, que o segue, por que não perguntar para ele se ele vê algo que poderia melhorar ou não a igreja? A minha pastora Salvadora Ferreira Rios, quando eu disse para ela que eu ia fazer o curso, eu disse meio com medo, confesso, por quê? Porque muitos profissionais fazendo errado. Vendendo um curso coach assim, eu vou revolucionar sua vida em 10 minutos. Não, eu não vou revolucionar. É você que vai. Se você colocar em prática os ensinamentos, você vai revolucionar a sua vida. Por quê? Porque é um caminho diferente do que você trilhou. Entendeu? É um caminho que o coach faz? Ele trabalha na alta performance, de desenvolvimento humano. Ele trabalha o desenvolvimento humano numa alta performance. Ele vai melhorar a sua performance. Seja o coach business, seja o coach profissional, o coach esportivo, o coach de carreira, ele vai melhorar a sua performance. Mas como é que o cara consegue melhorar a minha performance? Porque ele tem ferramentas. Hoje nas empresas tem algo chamado de análise de perfil comportamental. Quando você vai entrar em uma empresa, você geralmente preenche uma ficha. E para você aquela ficha não é nada de importante, né? Mas, na verdade, aquela ficha, você está dizendo para quem está lendo aquela ficha quem você é. A formação do coach tem isso. E outros coaches, eu já tinha isso na minha formação, mas eu fiz uma outra formação de análise de perfil comportamental. Ou seja, você vai conversando comigo e, mediante as respostas que você vai dando, eu vou saber quem é você, às vezes, melhor do que você. Vou dar um exemplo de novo da projeção. O que é a projeção? Eu coloco para fora irritabilidade. Na psicanálise, a projeção é como um instrumento de defesa, que Freud diz, né? Então, assim, eu tenho nojo, eu tenho pavor, eu tenho repulso, eu tenho raiva quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa. Mas muitas das vezes aquilo que eu estou vendo na pessoa é algo que eu faço, mas está dentro de mim. Mas nós também temos algo chamado diferente, da projeção, entendeu? Que é introjeção, é intro, é para dentro. O que é isso? A Edma convive no meio de pais, dando só um exemplo, tá, missionário? Pais e mães que brigam. E ela fica vendo aquela briga, e ela não briga, mas ela traz a briga para dentro dela. Ela traz a briga para dentro dela. Ela traz a briga para dentro dela. Ela não é uma pessoa brigona, mas ela trouxe a briga para ela. E a partir daquele momento, ela se torna uma pessoa brigona de tanto ver as pessoas brigando. Ou seja, você deixa de ser você. Você não é mais você. Você teve aquela introjeção do território que você vivia e trouxe isso para dentro de você. Quando você passa por um processo coach, o profissional consegue identificar tudo isso. Entendeu? Ele vai fazer com você ali os parâmetros, e dentro desses parâmetros, Pai do Senhor Jesus, ele vai identificar tudo isso dentro de você. Não, jamais deixando Cristo de lado, jamais abandonando Cristo, jamais diminuindo Cristo, jamais diminuindo o cristianismo. Irmãos, mas eu vejo tanto coach aí prometendo tanta coisa, eu vou dizer de novo. Você é cristão, eu te aconselho a procurar um coach que seja cristão. Não aquele coach que vai dizer para você, você vai sempre ter sucesso, 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 sucesso. Em um dos meus cursos, eu digo para as pessoas assim, gente, vai ter o dia do processo. E o dia do processo, irmão, eu não posso fazer nada. Vai ter o dia que você fez todo aquele treinamento, toda aquela preparação, mas vai ter o dia que você vai estar quebrado e você vai falar agora. Aí você vai ligar para mim como mentor, ou para mim como coach, ou para mim como seu, né, como seu ajudador, como seu tutor. Falou, mas me ajuda, porque vai sumir da sua mente. A Bíblia chama isso de quê? Dia mau. O dia mau, ele vai... Os processos, né, mano? Processo.
É impossível que ele aconteça. E se alguém te vender um curso que diz assim, não, depois de você fazer esse curso, você vai dar 5 passinhos e vai ter vitória. Não existe. Eu não vou te dar 5 passinhos que você vai ter vitória. Eu vou te dar 5 passos que você pode alcançar a vitória se você fizer o que tem que ser feito. Se você não fizer o que tem que ser feito, você não vai fazer da forma certa. Pastor Oliveira, profeta. Pastor Oliveira, homem de Deus. Então, o que você tem que entender? É isso. Por exemplo, aqui, Edmar, eu estou falando muitas coisas para você, eu estou vendo a sua pupila dilatando. O que a sua pupila dilatando quer dizer para mim pela leitura comportamental, né? Leitura não verbal. Nossa, tipo, eu não sabia. Nossa, que interessante. Nossa, que legal. Parece que você está vendo outro Marlon. Mas por quê? Porque quando você vai falar comigo, nós falamos Bíblia. Porque eu não estou indo pregar a palavra. É a palavra. É verdade. Só entendeu? Bíblia. Existe 2 Marlon? Não, existe um Marlon só. Existe só um. Mas para cada momento é o momento. Entendeu? Eu não levo o processo coach para pregação. Se me convidarem para pregar, eu vou pregar. Eu vou pregar a palavra. Eu não preciso acrescentar nada no cristianismo, nada. Nada. O cristianismo é poder de Deus. Né? A Bíblia vai dizer, aqui está contido, aqui é poder de Deus. A palavra é poder de Deus. Só que como um profissional coach, tem coisas que um pastor pode saber e deveria, que às vezes ele não sabe, que um profissional coach cristão, temente a Deus, o tanto quanto ele, pode ajudar ele. Você tem algum aluno que é pastor, missionário Marlon? Tenho 3. Eu tenho 3 alunos que são pastores, e quando eu converso com eles coisas espirituais, eles são meus pastores. Pastor Marcelino, seja bem-vindo, meu amigo, faz teologia comigo. E eles ali são pastores, e eu respeito eles como pastores, respeito a autoridade que está sobre eles, entendeu? Só que no outro dia eles me procuram como mentor ou como coach. E aí eu atendo eles como mentor e como coach. E aí a história muda. Tem um pastor que me segue, eu não digo o nome deles, né? Porque não é permitido, por serem clientes, por ética. E ele fala assim, rapaz, eu tinha que ter conhecido essa parte sua mais tempo, Marlon. Porque ele é muito tempo meu pastor, mas eu nunca fui o coach dele. E é legal que ele é o meu pastor, mas eu sou o coach dele. Quando eu preciso de pastor, eu vou atrás dele. Mas quando ele precisa de coach, ele vem atrás de mim. Quando ele precisa de mentor, ele vem atrás de mim. E nada demais disso. Não vejo ele como menos homem espiritual. Esse abençoado de Deus, ele começou a fazer agora, aos seus 40 e poucos anos, faculdade de psicanálise, que foi o projeto que eu fiz com ele. Eu falei, eu vou botar um projeto para você dentro de tanto tempo e você vai estar fazendo psicanálise. E ele me ligou tarde da noite e falou, já me inscrevi, já, viu, meu coach? Já estou inscrito na psicanálise e eu vou começar a minha psicanálise. Eu tenho um aluno que ele é psicanalista. Ele é psicanalista. E ele atende mais ou menos 100 pessoas. Durante um período de 1, 2 meses, ele atende 100 pessoas. Mas toda semana, pelo menos 1 ou 2 vezes, ele vem ligar para mim. Ele falou assim, eu queria falar hoje com o meu mentor, com o meu coach. E aí, ali, eu boto as diretrizes para ele. Mas, missionário, mas ele não é psicanalista? Ele é. Mas um psicanalista também precisa de alguém que cuide das emoções dele. E como ele sabe que eu tenho a minha pós em psicologia clínica, que eu sempre estudei a psicologia, ele vem para mim. E não há nada demais nisso. Esse é o lance do diabo, porque o ser humano, ele é muito extremista. Nós dificilmente temos um ponto de equilíbrio. Ou nós somos espirituais demais, ou nós somos carnais demais. Mas há um equilíbrio aqui, ó. Esse equilíbrio aqui no meio. E esse equilíbrio aqui no meio vai mostrar quando nós temos que agir como um homem espiritual e como que nós temos que agir como um homem carnal. Ué, mas o crente tem que ser carnal? Ô, irmão, se o crente está ali trabalhando, ele for um vigilante, como é que ele vai fazer? Se entra uma pessoa ali mal intencionada, ele vai ter que ser mais hostil. Se ele é um polícia, ele vai ter que ser mais hostil. E naquele momento, qual parte que ele está usando? A humana, a carne. Ele não está orando pela pessoa. Não, ele está ali sendo pago como segurança ou como alguém da área e ele, naquele momento, vai agir como um profissional, nunca deixando de ser crente. Não é isso. É que, naquele momento, precisam do profissional vigilante, fulano de tal.
Naquele momento precisam da profissional vigilante, fulano de tal. Então nós temos que entender que há algo no meio, missionário. Aqui no meio tem algo. E a gente tem que respeitar esse algo. Quer ver um exemplo? Você cuida do seu espiritual, nós crentes. Agora eu vou falar com nós crentes, rasgado. Eu sou crente, eu posso falar. Nós vamos cuidar muito do nosso espiritual. Agora, como temos muito acesso à informática, nós vamos cuidar muito da nossa carne também. Até demais da conta, né? Unha de gavião e por aí vai, mas não é hoje isso, né? Unha de gavião e por aí vai. E cuidamos muito da carne. E nada de errado. Eu fazer uma academia, eu cuidar da carne, eu cuidar do espiritual. Mas e o emocional? E o emocional? É necessário cuidar também, né? Com certeza. Porque, olha só, e eu espero que os que estão me ouvindo aqui entendam. E se tiverem dúvidas, escrevam a dúvida aqui, para não pegar destacado o que eu vou falar e montar uma outra narrativa sobre. Entendam, por favor. Você está passando por uma situação difícil, missionária. E aí você liga para mim, é só um exemplo, tá? E fala, missionário Marlon, eu precisava de um dinheiro para me sustentar, para me socorrer uma família que acabou o gás. Aí eu pego a Bíblia e leio para você assim, irmã, assim te diz o Senhor é seu pastor e nada me faltará. Te ajudei ou não? Ajuda. Ajuda, claro. Edificou a minha vida. Mas aí você vai dar para a família o quê? Tem que levar você veio pedir ajuda para a família, né? Para a família. É. E eu te dei um versículo. Tá, mas também tem a importância de levar também o pão, né? É. Eu lembro um dia que eu fui orar por... Exatamente. Esse negócio é estreito, viu? Eu lembro um dia que eu fui orar para uma família no Rio de Janeiro. E quando eu levantei minhas mãos para orar, o Senhor falou comigo assim, vai embora. Aí eu falei, mas eu vim orar, Deus falou, vai embora, reúne esse povo. Exato, não vai adiantar, porque o versículo não vai... Oi, Manádia, muito obrigada pela resposta, a senhora é uma bênção da minha vida, Manádia. Não, a pessoa precisa de comida. E o que ela quer agora é comida. E se eu tiver condições de fazer o bem e não faço, eu peco. Então o que eu preciso é juntar pessoas que possam me ajudar a ajudar você. Porque você sabe a palavra, você conhece a palavra, mas agora é hora do Marlon viver a palavra e ajudar você. Porque a Bíblia diz no livro de Gálatas, o meu irmão não é pesado para mim. Vai ser a doutora Fernanda. Doutora Fernanda tá glória. Aí. Então, tipo assim, eu pregando no Rio de Janeiro, e aí eu fui orar. Nós entendemos aqui o que nós dizemos, né? E o Senhor falou, não ora, sai com essas pessoas aqui e traga uma cesta básica. E aí eu falei, não, depois eu volto. E as pessoas começaram a me criticar. Que missionário é você, que vem orar, depois leva comida. Não existe o que você está fazendo. E saíram me batendo. Eu falei, vocês podem me bater, mas vamos trazer a cesta básica. Não mostrei para ninguém que Deus me revelou. Quando nós voltamos, eu falei para eles, Deus me revelou que o armário e a geladeira dela está vazia. E ela, quando nós fomos orar, ela disse, o que vai adiantar eles orar se eu estou com fome? O que vai adiantar eles orar se meus filhos querem leite? O que vai adiantar eles orar se eu estou passando necessidade? E aí, na hora que eu fui entregar a cesta básica, ela chorou quando ela viu a cesta básica. Eu falei para ela, você disse assim para Deus. O que adiantaria nós orarmos se você está com fome? Então, primeiro eu trouxe para você ver que Deus te ouve e agora você vai ouvir. Ela caiu sentada. Ela não teve força, ela caiu sentada. E o filho dela já pegando as caixas de leite. Então, olha como que a gente é muito espiritual, né? A gente é muito carne, cuida da carne, e aqui no meio fica essa lacuna. A gente não sabe quando usar qual. Né? Nós estamos num parâmetro que uma nova metodologia de igreja, uma nova metodologia de ensino está ajudando, está assustando a igreja. Mas se a igreja é formado, é firmado na palavra, por que ela vai ficar assustada com a metodologia? É uma metodologia de ensino. É simplesmente uma metodologia. Entendeu? É uma forma de te fazer chegar do ponto A ao ponto B por um caminho que você não saberia chegar sozinho. E nada de errado nisso. Como coach, eu vou te ensinar o que, Edmar? A conhecer pessoas.
Você vai olhar para as pessoas e você vai conseguir identificar por que aquela pessoa ri menos e você ri mais, por que aquela pessoa é mais séria, por que aquela pessoa gosta de trabalhar no meio de muita gente, por que essa pessoa que não gosta de trabalhar com muita gente. Então, eu, como coach, vou te fazer identificar as pessoas. E você vai ver que, às vezes, a pessoa que era sério para você, que era chato para você, na verdade, aquele era o jeito da pessoa. Mas como temos essa lacuna aqui no meio, a gente vai fazer, sabe o quê? Se a pessoa é muito séria, a gente vai orar para ela rir. Uau! É forte isso aí. Se a pessoa é pentecostal e aí na hora que a gente está dando glória a Deus, falando em língua, ela não está falando, ela não foi reavivada. Olha a nossa mente. Verdade. Porque a gente é pentecostal. Eu sou pentecostal, não sei a maioria que está aqui. Mas se a grande maioria for pentecostal e nós estamos ali e a pessoa está no culto e ela está chorando, a gente entende que ela está em pecado. Mas às vezes o jeito dela de adorar a Deus. Verdade. Então o coach ele vai te mostrar... E assim, não é porque a pessoa às vezes não fala em línguas, não seja desse segmento pentecostal, que significa... Olha, rapaz, eu vou já colocar a irmã Nádia aqui, viu, da Fábrica dos Sons, que a irmã Nádia... Gostei. Olha, Já gostei da pessoa. Já gostei. Eu acho que a irmã Nádia, ela está fazendo esse curso, ou ela fez. Ela vai fazer o processo coach comigo. Ela vai falar, não, eu vou fazer. Pronto, ela vai fazer. Olha, então, assim, não é porque... isso aí você falou uma coisa muito interessante, né? Porque a gente costuma, às vezes, rotular as pessoas, né? Rotula as pessoas, por exemplo, não é porque o outro não fala em línguas, não é porque o outro não é pentecostal, que significa que Deus não está na vida dele. Exato. Só que aí, hoje, existe esse rótulo, né? Não, ele não é avivado, ele não profetiza, então Deus não é Não está assim, com ele. né? Não falou em língua? E nós temos que ter esse... Pronto, isso aí você falou. Eu acho que aí é o que entra... eu acho que é o âmago, é o principal. Olha, tá dizendo que vai fazer o curso. Então, o que acontece? Bora. O principal é o equilíbrio, não é isso? O equilíbrio. Porque você falou uma coisa aí do processo, aí eu tinha anotado aqui o seguinte: o coach é o profissional que guia o processo e ajuda, né, a trilhar os seus caminhos. Ou seja, ele traz um norte, ele traz uma direção. Ele não é que ele traz respostas, ele traz orientações, faz com que você, né, ache respostas às perguntas que você nunca fez. Né, as ferramentas, não é isso? Isso. Que maravilha. Pois não. Coach, o profissional, ele faz o processo, que é o coaching, o processo coaching. O coach é o profissional e ele faz em você o processo coach. E esse processo coach vai te dando novas habilidades em você. Quando diz novas habilidades em você, na verdade são coisas que estavam dentro de você que você ainda não tinha descoberto elas. Entendeu? O que muita coisa atrapalha no coach, porque tem uma área dentro do coach, uma parte, e essa que dá a divisão sobre os cristãos e o coach, que é as crenças limitantes. Crenças limitantes são maneiras que nós somos criados. Lembra da introjeção? Que nós vivemos aquilo e reproduzimos isso? Que introjeção, você é criado por sua mãe ou por seu pai, por uma instituição, e você vive aquilo dentro de você tanto que você não tem dúvida se aquilo está certo ou errado. Você só vive. É o oposto dos crentes de Bereia. Você vai vivendo aquilo, se é certo ou errado, você vai vivendo. Você nunca vai se perguntar se é certo ou errado. Pronto, desculpa interrompê-lo, mas, por exemplo, você falou em crença limitante. Eu lembrei de um colega, e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Eu tenho um colega que ele tá enfrentando um momento muito difícil, né? E ele falou assim: poxa, eu queria chorar, mas eu cresci ouvindo meu pai dizer que o homem não chora. É uma crença limitante. Isso é uma crença limitante, né? Isso é. Eu falei para ele, isso é uma crença limitante. Ele disse: o que é uma crença limitante? Aí eu fui explicar para ele. Eu não sou um profissional, veja bem, sou profissional de área de psicanálise, não sou psicóloga, eu só sou uma serva de Deus mesmo, uma apresentadora de um programa,
e que trago pessoas aqui e pergunto, entrevisto e tô aqui, né? Eu só tô intermediando. E aí eu falei para ele, isso é uma crença limitante. Ou seja, ele cresceu, o missionário, ouvindo que ele não podia chorar. E aí ele falou que isso, quando ele prendia o choro, ele adoecia. A pressão subia, ele passava mal, sentia dores, chegava ao ponto, às vezes, de desmaiar, o coração acelerar. Por quê? Porque ele passou a vida inteira acreditando nisso, que é uma crença limitante. Ou seja, a crença limitante é: homem não chora, chora. Então, olha aí, ó. Aí nós entramos... Olha, essa ouvinte aqui, ela tá de marcação comigo. Você lembra aquele dia acho que foi na primeira... Tudo sou eu, irmã Nádia, tudo sou. Segundo ou terceiro dia que nós conversamos, nós falamos sobre a crença limitante, né? Você tem a memória muito boa. Crença limitante. E você não esqueceu mais. Você pegou... Aí, deixa eu só dizer aqui, desculpa interromper, que eu sei que o meu papel aqui... Não, fica à vontade. Mas veja bem, aí, quando eu falei isso para ele, do nada, ele ele começou a chorar de forma, sabe, ele copiosamente. Chorou. E no final, eu não disse nada, só deixei ele chorar. Ele chorou, não sabia o que dizer, né? Ele chorou. E no final, ele olhou para mim e disse assim: nossa, eu tô me sentindo tão aliviado. E eu tô me sentindo... Então, ou seja, ele rompeu, né? Rompeu. Olha o interessante. Olha o interessante, né? Esse dia eu estava falando uma coisa, que as ondas das tempestades que nós vivemos, só as ondas podem mudar muita gente. Eu vou descodificar para você entender. As ondas das tempestades que nós vivemos podem mudar muita gente. Pro bom ou pro ruim. Não é a tempestade, é as ondas. Eu vou dar um exemplo. Quando nós passamos por uma situação, automaticamente a nossa família, amigos, os mais próximos passam junto com a gente. Essa tempestade é nossa. Só que as pessoas estão ali torcendo por nós e elas estão nos vendo na tempestade. E o vento está jogando as ondas aos pés dessas pessoas. Como nós iremos sair dessa tempestade vai fortalecer ou enfraquecer aquelas que sofreram as ondas da sua tempestade. Então, tipo assim, por que eu estou dizendo isso? Porque eu te ensino uma coisa. Você guarda o que eu te ensinei na sua tempestade. Essa tempestade que era sua, que eu te ensinei algo, você vai jogar essas ondas sobre o pé de alguém, do seu amigo. Você entendeu? Então, quando alguém faz um processo coach, ele não muda só ele. Ele muda as pessoas ao redor. Se ele pegar firme. Porque um processo coach completo é mais ou menos de 2 meses e meio a 3 meses. Se for uma vez na semana, né? Tem vários jeitos. Então, tipo assim, você vai quebrando muita coisa. Por exemplo, eu sou cristão, então eu não vou quebrar o cristianismo que é em você e nem tirar Cristo de você. Vou acrescentar, né? Mas ela vai ajudando você. Ela vai lapidando você, o ser, né? O homem que é você. Porque muitas das coisas que a gente faz durante o dia, Edna, eu já disse isso para você, a cada coisa que nós fazemos durante o dia, vamos colocar numa porcentagem de 100%, 80% a 85% são ações. São repetições, perdão. Os outros porcentos não são ações, são repetições. Ou seja, de novas coisas que nós fazemos é 15%. 15% a 20%. O restante é tudo uma repetição do que você fez no dia anterior. Eu vou dar um exemplo básico. Você pode ter certeza que a maioria daqueles que nos ouvem aqui almoçam na mesma hora e a barriga já ronca. Toma café da manhã na mesma hora. E o cafezinho é terrível, né? Quem gosta já fica ali querendo café. O banho geralmente toma na mesma hora aí. E quando você vai ver, você já está lá, é automático. Você fala, nossa, eu nem estava pensando em tomar banho. Eu já estou tomando banho. Por que o seu cérebro faz isso? Porque o seu cérebro, ele serve para 2 coisas. Tá? O seu cérebro ele foi projetado
projetado para te fazer crescer. Ele foi projetado por Deus para isso, para nos fazer crescer. Por isso que o cérebro adoece, porque ele está ali tentando ver novos caminhos, novas rotas, para ele continuar crescendo, mas o corpo não quer mais, o corpo desanimou, o corpo frustrou, o corpo está depressivo, então o cérebro vai trabalhando ao ponto que o cérebro adoece, porque o corpo está doente. É como se eu tivesse deixado o meu carro ligado ali, o dia inteiro ligado, só acelerando, acelerando, acelerando. Por melhor que seja o motor, o dia inteiro com o motor ligado, acelerando, acelerando, não saindo com o carro, vai dar algum problema no meu motor, que é esse aqui. Então, o processo coach vai te ajudar nisso. Para que serve o processo coach? Para alguém que sabe que pode fazer mais, alguém que sabe que pode ir mais longe. Mas lembra da projeção que eu trouxe? A projeção das pessoas que estão ao redor dela são pessoas com mente escassa. Então, eu não estou falando de escassez de dinheiro, não é isso. A mente da pessoa é pequena, então ela não consegue te dar algo maior, porque nem ela tem algo maior. Mas você sente dentro de você que você quer crescer, que você precisa crescer, que você tem possibilidade de crescer. Essa é a hora de você procurar um profissional coach. A primeira, quando você quer crescer, não sabe como e o seu corpo está falando, cresce, 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 cresce. A segunda é quando você está perdido. Estou completamente perdido dentro de mim. Não sei o que eu quero fazer, não sei para o que eu quero ir, não sei o que eu sou, entendeu? Não sei mais quem eu sou, estou perdido. E aí você procura um profissional coach que possa te ajudar nessa área. A terceira coisa, a terceira pessoa que pode procurar um coach é a pessoa que já gosta de aprender coisa nova. Eu quero fazer um processo coach porque eu quero ser uma pessoa melhor. Eu não estou perdido, ok? Não estou perdido. E eu também sei que eu quero crescer. Eu já tenho crescido, mas eu quero crescer mais. Então também ele é indicado para você. Eu tenho o nosso curso de liderança, que eu dou. Os meus cursos eu dou como coach e mentor. Os dois ao mesmo tempo. Ali eu dou as perguntas, dou um tempo para a resposta e depois eu mostro para eles a terceira opção, que é o que eu fiz aqui com você, dentro das respostas que eles deram. É forte, né, Terra? Meu aluno aí, Edmundo. Futuro universitário. É forte. Então, ali dentro você vai criar uma nova realidade. Vai surgir uma nova realidade na Edna, que nunca houve. Essa nova realidade. Para nós terminarmos, eu não sei até que hora a gente vai, né? Nós iremos. 7? Acho que você ficou muda. Eu acho que seu microfone ficou mudo. Terminaria às 7, né? Mas eu tenho só mais uma pergunta e depois eu queria que você falasse sobre a Champions Training, os cursos que a Champions Training ela oferece, né? Como que faz, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas pode concluir seu raciocínio. Então, tipo assim, para nós, da idade de 31 anos até 38, e de 38 até 42 a 45, esse período para nós, que não conseguimos chegar ao ápice, que nós esperávamos chegar, esse período, hoje em dia, é o período que faz mais pessoas ficarem depressivas. Por quê? Porque a sociedade colocou um parâmetro, um exemplo. Com tantos anos você tem que casar, com tantos anos você tem que ter filho, com tantos anos você tem que ter sua casa, com tantos anos você tem que ter sua liberdade financeira. É o que a sociedade jogou dentro da gente. Lembra da introjeção? A sociedade jogou isso. Então, essas pessoas que entram em crises é porque elas acham que elas não estão dentro do parâmetro da sociedade. E aí, como fazer? Aí você também pode fazer um processo coach, que vai fazer você entender e descobrir dentro de você atributos, habilidades que você nem sabe que você tem. Só para nós termos uma ideia. Existe algo chamado de janela de Johari. Existe 4 eus dentro de nós. 4. Que isso, missionário? Então você é uma pessoa falsa? Não. Você não é uma pessoa falsa. Mas existe 4 eus dentro de você. O primeiro eu é o que você vê. É o que você conhece.
o que todos conhecem. Isso daqui eu estou dando um bônus para vocês, viu? Que isso aqui já está dentro do processo coach ali, mas eu vou dar porque eu gosto da Ed, então eu vou dar para vocês. Manda spoiler para cá. Vou mandar spoiler. O segundo eu é que você conhece e as outras pessoas conhecem, mas você procura conhecer menos. É o seu eu que as pessoas falam assim, ser brigona, e você fala, eu não sou. Ser enjoado, e você fala, eu não sou. O terceiro eu é o eu que nós chamamos de 5 segundos, que é quando as pessoas perdem a noção. Um estalar de dedo assim, você vai e perde a noção. Você fica nervoso, você fica bravo. E o quarto eu é o desconhecido mesmo, é o que você faz a coisa e você fala, eu não acredito que eu fiz isso. Entendeu? Esse quarto eu, ele é oculto. Né? Ele é bem oculto. Ele é quando você perde todo o limite, humanamente falando, e faz uma coisa absurda e diz assim, eu não acredito que eu fiz isso. Então, dentro do seu processo coach, vai ser aberto essas janelas para você, você vai entender melhor. Vai ser aberto novos horizontes para você, você vai entender melhor. Né? E aí, conforme você vai mudar como pessoa, como marido, como esposa, automaticamente você vai levar essas mudanças para o seu filho. Ou seja, se você está preso em um cativeiro de mágoa, rancor, ódio, amargura, tristeza, automaticamente você já botou sua família todinha nesse cativeiro. Mas quando você sai desse cativeiro, automaticamente você tira essas pessoas do cativeiro também. Eu tenho o curso Lidere, né? O curso da liderança, um dos mais falados do Brasil. É o melhor? Eu não vou dizer que é o melhor, que é o pior, mas que é o mais falado é. O curso de liderança que nós temos é sensacional e muitas pessoas que fizeram Lidere, hoje elas são líderes, a honra e glória do Senhor Jesus. Nós temos a mentoria, né, que eu chamo de Alfa, a jornada. São para pessoas espirituais, estão começando agora na igreja, querem aprender como se comportar, e ela também vai te ajudar ali a se comportar no dia a dia, no crescimento como pessoa, é a mentoria. E para o coach eu tenho origem ou recomeço, que é o que nós estamos falando. Estou perdido, não sei quem eu sou, quero crescer, mas não sei onde. E aí, lá no meu canal no YouTube, aqui, no Instagram, perdão, você vai ver lá o origem. Esse origem é o que nós estamos falando aqui. Origem é o processo coach completo. Quando você sair dele, o que vai acontecer quando eu sair do curso? O que vai acontecer é conhecer um novo você. E aí vai de você ou não melhorar, mas você vai conhecer um novo você. Você vai descobrir habilidades que você tinha e você nem sabia. Às vezes você é um novo Picasso e você não sabe. Às vezes você é um grande artista, essa habilidade está aí e você nunca soube dela. Você vai quebrar crenças limitantes dentro de você, que você pensava ser costume seu, mas eram crenças que você quebra, e aí você pode crescer muito mais, porque muitas delas só impedem nosso crescimento. E aí, no meio do caminho, a ansiedade e a depressão pode sim ser destruída no meio do processo, porque essa ansiedade ou depressão pode ser uma repetição dessa crença. Ficou claro? Essa ansiedade, essa depressão, às vezes elas podem ser algo que você, na crença, repete e te leva à ansiedade ou te leva à depressão. Um gatilho, certo? Essa crença pode estar ali apertando um gatilho, e aí com esse gatilho apertado, você vai lá e vai entender que você ficou ansioso ou você ficou depressivo a partir disso ou a partir daquilo. Então você vai aprender. Eu vou aprender a vencer? Vai, porque você vai saber que o gatilho foi apertado. Então, só o que eu faço? Eu não deixo esse gatilho ser apertado. Se eu perceber que o gatilho está prestes a ser apertado, eu fujo. Eu fujo. Pessoas tóxicas, ambientes tóxicos. O gatilho vai apertar, você sai do gatilho, porque você sabe que se continuar, você vai ser destruída por você mesmo. Você vai aprender isso. E o mais importante, através da inteligência emocional, que esse curso é voltado para a inteligência emocional, alta performance, que é o processo, através da inteligência emocional, você vai conseguir identificar, certo? Identificar você em questão de comportamento. Exemplo, você vai perceber quando você está ficando nervoso ao ponto de você não conseguir mais se controlar. Lembra que eu falei dos 4 eus?
Você vai perceber quando você está saindo do normal. Ah, eu vou conseguir vencer? Vai, se você destravar o que está travando você nisso. Se você dá o pauser ali e falar, opa, se for para lá, eu não vou conseguir. Então você vai conseguir identificar as suas emoções. E por sua vez, para finalizar, você vai conseguir identificar como as pessoas são e identificar as emoções dela, fazendo que você possa fazer elas brigar com você em algo que você vai dizer ou não brigar por algo que você não vai dizer. Porque a partir do momento que você vai conhecer você, você também vai conhecer as pessoas. Amém? Quiserem fazer o nosso curso, fiquem à vontade. Nossa parceria aqui no Kairos, o curso vem com super desconto, né? Para quem faz aqui pelo Kairos, quem vem falar, eu vim do Kairos aqui, nós temos essa parceria, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma dica que eu dou para vocês é, vocês são cristãos, a maioria que está aqui, né, no canal Kairos, então procure um coach cristão. Você pastor homem, você missionário homem, eu digo para vocês assim, de peito aberto, entendeu? Vocês precisam e muito ser tratados. Porque aqueles que tratam dos outros precisam mais ainda serem tratados. Vocês precisam ser cuidados, vocês precisam ser ouvidos, vocês precisam falar. E esses profissionais que mexem com a mente, com a psique, com a alta performance, para vocês é sensacional. E não vai mudar a espiritualidade que vocês têm em nada. Tá bom? Você que é um pai e quer ser um pai melhor, você que é uma mãe e quer ser uma mãe melhor, você que é um jovem, quer ser uma pessoa melhor, esse curso é indicado para você também. Amém? Eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre o coach. Achei bonita a sua atitude, né? Que, infelizmente, muitas pessoas estão estragando o coach, falando do coach algo que não pode ser feito, criando um coach como um novo evangelho e por aí vai, né? Mas o coach, como eu disse no início e eu termino dizendo, não é um novo evangelho. É apenas e grandemente uma metodologia de ensino, uma ferramenta que pode fazer você ser uma pessoa muito maior e melhor e alcançar lugares que você nunca imaginou alcançar, porque você não tinha conhecimento daquela trilha. Então você vai chegar lá, porque a trilha vai lhe ser revelada. Que maravilha! Olha, Marlon, missionário, que bate-papo assim, super para lá de especial, né? Muito importante. Agradeço muitíssimo você ter aceito o convite de falar sobre isso, né? Sobre essa nova tendência, né? Mundial que tem revolucionado, né? Infelizmente, em qualquer segmento existem bons profissionais e profissionais que não são. Mas aí foi nos dado aí o feedback aí acerca de procurarmos sempre alguém, né, principalmente ético, né, coerente, né, e especial, né, como você está falando aí, cristão, né. Marlon, nos diz uma coisa, a Champions Training, ela oferece esses 3 cursos, né, e quem quiser fazer um desses cursos, tanto do Lidere, né, com a mentoria, com origem, é só ir aqui na sua bio, né? Que tem lá todas as informações, a melhor forma de falar com você, conversar com o senhor, né? Então. E eu gostaria de deixá-lo à vontade para as suas considerações finais, né? E também pedir, se possível, nos deixe aí uma de suas reflexões, né? Porque as suas reflexões, elas são assim maravilhosas. Eu, particularmente, eu gosto muito daquela poda, tem aquela questão de multidões e amigos. Sensacional, né? Eu já assisti umas 3 vezes de ontem para cá, essa multidões e amigos. Eu sinceramente, eu gostei demais. A poda também, né? Tem uma também que você fala sobre a questão de companheirismo, né? Deus envia pessoas que lhe ajudam, né? Então, quero parabenizá-lo pelo excelente trabalho, pelo excelente profissional. Quero parabenizar a Champions Training. Quero agradecer por serem esse parceiro tão legal, tão bacana, essa parceria tão bacana entre a Champions Training e o programa Kairos. Foi muito esclarecedor conversar com o senhor,
recebê-lo aqui. Parabenizo aos seus alunos que estiveram aqui, que talvez ainda estejam, né? Parabenizo aí o seu trabalho. Louvo a Deus também pelo pregador, pelo homem de Deus, pelo ótimo pai, esposo. Deus abençoe sua esposa, sua família, seus alunos. Transmita nossas saudações de Cristo, a sua amada igreja, pastora da igreja. Enfim, fica à vontade e nos traga aí no finalzinho, né? Uma dessas reflexões aí, né? Maravilhosas, que eu acho incrível. O que nós temos que lembrar é que galinhas não ensinam águias a voar. Galinhas não ensinam águias a voar. Então, se você quer crescer, ande com quem queira crescer. Porque galinhas nunca ensinarão águias a voar. Você pode ser uma águia e hoje comporta-se como galinha porque tem andado com muita galinha. Só anda de cabeça baixa, olhando para o chão, ciscando. E aí você esqueceu quem você é. Então a galinha, ela não vai ensinar a águia a voar. Se você ficou aqui até agora, ouvindo tudo isso, Deus te trouxe aqui através do Espírito Santo, que eu disse que eu não conseguiria deixar o missionário lá fora e não consegui mesmo, é porque você é uma águia. E galinhas não ensinam águias a voar. Lembre-se disso sempre. Quiser fazer os nossos cursos, né? Entre em contato pela bio, pelo meu direct, você tem total liberdade de tirar suas dúvidas. E hoje nós estamos com promoções, né? Você faz o curso de liderança, o curso de desenvolvimento, o curso Lidere, os 3 pilares de liderança. Você faz o Voando Alto, amplia a sua visão, e você faz o Origem. Você fazendo o Origem, você vai ganhar os outros 2 cursos, de liderança e de desenvolvimento social junto. Fizemos esse pacote aí. E se você quiser me contratar para trabalhar Homer, eu também faço análise de perfil comportamental para empresas. Você que tem uma empresa, tem aí uma ficha de funcionários que você quer ver, e aonde que coloca cada um deles, né? Aonde que eu coloco o gerente, aonde que eu coloco o rapaz da operação, aonde que eu coloco... Quem vai ser quem? Eu também trabalho com essa área e eu posso te ajudar nisso, mediante o seu querer. E lembre-se, irmão, não esqueça disso. Galinhas nunca vão ensinar águias a voar. Entendeu que precisa voar, entendeu que precisa ir mais alto, procure uma águia. Procure alguém que você... O curso é online, abençoada. O curso ele é online e pode ser presencial, né? As pessoas morando aqui. Ótima pergunta. Se as pessoas morarem em Maringá, o curso é presencial. Se as pessoas moram fora e querem fazer o curso, e tiver aí 5 a 10 pessoas para fazer o curso, e elas querem fazer online, nós também podemos fazer na sua igreja. Como eu vou estar fazendo mentoria na igreja aqui do Paraná, numa cidade chamada Terra Boa. Eu vou estar indo lá fazendo presencial a mentoria para eles. E se você quiser fazer o processo coach também, presencial, nós fazemos presencial para você, para sua igreja. Igrejas eu faço uma promoção, pelo fato de eu ser missionário, né? E querer que os pastores fiquem cada vez melhor e levantem obreiros cada vez melhor também. E meu pastor, lembre-se disso, minha pastora, missionários, lembre-se em nome de Jesus. Pode ser que você foi criado como uma galinha, pode ser que até mesmo seus líderes tenham a visão, né? A visão mecanicista, a visão aqui, a visão fechada. E aí você não se permite crescer, mas você sente que você quer ir mais. Durma com essa palavra no seu coração. Galinhas não ensinam águias a voar. Então pega isso, tome isso para ti e vamos voar alto, em nome de Jesus. Amém? Amém, em nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigada. Deus abençoe grandemente a sua vida e prossiga aí, né, na força do Senhor, lutando. E mais uma vez, parabéns, muitíssimo obrigada por essa entrevista, por ter aceito o convite, participar desse quadro, que é um quadro que eu não abro mão desse quadro no programa, já são 12 anos com esse quadro. É um quadro que eu considero muito importante, já trouxemos aqui diversos profissionais de diversas áreas, né, para que a gente possa estar conversando. E hoje foi um bate-papo, uma entrevista super enriquecedora sobre essa nova tendência mundial, né, que tem revolucionado aí, tem
tem sido bênção na vida de muitas pessoas, tem ajudado muitas pessoas e Sim. né, agradeço muitíssimo e convido o senhor, se assim puder, nos levar a Deus em oração. Agora o missionário. Amém, amém. Irmãos, agora como missionário, antes de orar, eu me despeço de vocês dizendo, cuidem de vossas emoções. Cuidem. Cuidem de vossas emoções. Tem muitos cristãos aí com a alma machucada. E se não mudar a rota, vai se curar hoje e vai se machucar amanhã de novo, porque a rota é a mesma. Né? O pensamento e a ação repetitiva. A rota vai ser sempre a mesma, então a colisão vai ser sempre no mesmo lugar e com as mesmas coisas. Então, cuide de suas emoções. Procure alguém que entenda as suas emoções. Se você está sentindo coisas diferentes dentro de você, uma tristeza aguda, vontade de isolamento, vontade de ficar longe das pessoas, vontade de não conversar com ninguém, uma solidão até em meio a outras pessoas, uma tristeza repentina, um pânico do nada. Às vezes, irmão, isso não é espiritual. Nossa, missionário, não, às vezes não é espiritual. Às vezes isso pode ser alguma doença psicossomática, alguma doença psíquica, e ela precisa ser tratada. Porque se a rota não for mudada, o destino será sempre o mesmo. Eu não posso pegar um ônibus do Paraná e querer chegar em São Paulo se eu peguei Paraná, Rio de Janeiro. Eu não posso pegar o ônibus do Rio de Janeiro e querer chegar em São Paulo se eu peguei Rio de Janeiro, Paraná. Um dia eu conheci uma irmã que ela era psicanálise e ela está me ajudando muito. Aí, ó, que benção, entendeu? Então, procure, irmão. Inclusive, a irmã Josiela, ela é apresentadora também de um programa. Que benção. Maravilhoso. Que é uma grande apresentadora, né? Um programa abençoado demais. E a gente, dias atrás, a gente trouxe aqui um neuropsicanalista e também psicanalista, e ele falava sobre isso, né? Sobre a importância que nós temos que dar para o nosso emocional, né? O nosso físico. Se eu estou com um problema no dente, eu procuro um profissional da odonto, né? A vista, um oftalmologista. Então, por que se você está com um problema emocional, né, ou com sua mente cansada, ou precisando dar uma guinada na sua empresa, não procurar profissionais que possam lhe auxiliar? Não tem problema nenhum, né? Nós temos que, né, quebrar essas barreiras que às vezes as pessoas espiritualizam demais. E aí, como a nossa irmã Josiela estava dizendo, ela foi acompanhada, está sendo acompanhada. Eu também, né, já tive pessoas, psicanalistas, psicólogos, que muito me ajudaram e me ajudam até hoje. Então, assim, é importante você cuidar. Nós somos tricotomistas, né? Então, é importante tudo estar muito bem alinhado, sincronizado, né? Falam muito de sincronismo, hoje tudo é um sincronismo, né? Então, nós também precisamos ter esse sincronismo na nossa vida, né? Buscar trazer o que o missionário falou, né? Sobre o equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio, né? Ter esse equilíbrio, não é verdade? E nós aqui do programa Kairos, é exatamente esse trabalho que a gente tenta fazer há 12 anos. É trazer esse equilíbrio. A gente tem, sim, o matutino, que é a oração, tem o Kairos, que eu trago pregadores, trago cantores, mas também tem o quadro Saúde e Abundância, Glória a Deus. Tem o quadro Séries Bíblicas, tem o Abrindo a Bíblia, que é um tema específico, ou seja, então sempre buscando ter esse equilíbrio, ajudar as pessoas em todas as áreas da sua vida, né? Então, você que está nos ouvindo, cuide-se, tá certo? Eu costumo dizer, não sei se o senhor há de convir comigo, não sei, mas que Deus, ele é o mais interessado em ver esse equilíbrio em nós. Verdade. Né? Ver esse equilíbrio, ver as coisas muito bem sincronizadas, porque ele nos fez de forma perfeita. Ele não errou. Ele colocou a mão no lugar certo, a boca no lugar certo. Tudo está no seu determinado lugar e cada órgão tem a sua função, né? Então, Deus, ele nos criou, seres humanos, pessoas, né,
muito bem, tudo muito bem sincronizado. Então, quando nós negligenciamos em alguma área, né, isso pode trazer prejuízo ou consequências. Né? Severos. Né? Desculpa te cortar. As doenças psicossomáticas são um exemplo disso. A neurociência tenta identificar aonde que é essa doença, a psicanálise tenta identificar e eles veem que é um meio entre o corpo e a alma. E nós, cristãos, sabemos que é o espírito, que é ali o nosso espiritual, que é no espiritual, né? Eles tentam ver ali se é o cérebro, perdão, ou se é o corpo, né? E eles perceberam que é no meio. Então, nós sabemos que é o espiritual. E as doenças psicossomáticas são dores de cabeça contínua e você pensa assim, eu já uso óculos, eu não estou passando mal, e às vezes essa dor de cabeça é toda vez que você fica aborrecido. Doença psicossomática. Às vezes a sua depressão, ela é uma doença psicossomática que faz com que a depressão venha, entendeu? É quando você se frustra em um resultado de algo, uma doença psicossomática. Então, nós temos que cuidar. Porque senão nós vamos orar agora de manhã, agora à noite, para algo que nós queremos amanhã, mas nossas atitudes vão nos tirar da rota da bênção. Amém? Inclusive, esses dias, um colega meu ele falou assim, missionária Dinha, quando eu estou muito tenso, muito nervoso, eu começo a comer. Eu como de forma desenfreada. E até passar mal. E quando eu passo mal, aí eu me sinto... Aí eu falei para ele, isso aí é um desequilíbrio. Sim. Isso aí é perigoso. Então você precisa procurar um profissional, seja da área da nutrição, até mesmo um psicólogo, um psicanalista. Você precisa cuidar disso aí. Trabalhar sua mente, né? Por quê? Porque ele só se sente bem depois que ele... Olha só que loucura, né? Depois que ele passa mal, mas enquanto ele não... Então, assim, tá tendo aí... Então, é importante, eu digo muito isso, eu fico às vezes indignada. As pessoas querem espiritualizar tudo. Eu sei que nós somos pessoas, seres humanos, tem a presença de Deus. Nós não estamos aqui descartando isso. Cuidado com a vida espiritual. Não. Pelo contrário, irmão. Tudo isso que foi falado aqui, tudo isso, todo cuidado com o corpo, procurar um nutricionista, procurar um psicólogo, você está com problema de vista, procurar um profissional da área da oftalmologia, um problema no dente, procurar um profissional da odonto, tudo isso é você valorizar exatamente o templo que é você, que é do Espírito Santo de Deus. Missionária. Você valoriza isso, né, Marcos? Você acredita que, segundo a neurociência, viu? A neurociência. E a Bíblia também nos dá base nisso, mas o tempo não permite, tá? A neurociência nos ensinou instituições famosíssimas, tá? Que apenas 15% das doenças que o nosso corpo tem são de fato do corpo. 85% das doenças não são do corpo, são emocionais. Tá bom ou tá ruim? O salmista Asaf, no Salmo 73, ele fala sobre isso, que ele se inveja dos ímpios, que ele ficou ele ficou embrutecido, ou seja, ele diz que começou a se comportar de forma emocional, ou seja, envolveu o seu psique, e ele começou, após isso, a sentir picadas nos rins. Ou seja, algo que nasceu no espiritual atingiu o seu psique e atingiu... Pode estar cachorrinho na tira, não. Atingiu o seu o quê? O seu corpo físico, porque ele sentiu picada nos rins. Ou seja, como a gente tem falado aqui, nós somos tricotomistas, não é isso? Sim. Então, tudo, espírito, alma e corpo, precisa estar alinhados. Ou não? Ou Deus quer que você ande em desequilíbrio? Eu não acredito que Deus queira que eu esteja
com alguma coisa de desequilíbrio em mim. Pelo contrário, Deus, ele quer que a minha vida esteja em equilíbrio, né? Então, Exato. eu busco a presença de Deus, eu trato do espiritual, mas se for preciso tratar do físico, do emocional, do meu profissional, de me especializar, né? Por exemplo, o Queiroz, 12 anos. Nesses 12 anos, eu tive que mudar muita coisa. E tem muita coisa ainda que precisa mudar. Precisa mudar. Sim. Tanto que nós estamos aí entrando numa nova fase, com novos projetos, né? Buscando novas coisas para o programa. Por quê? Porque a vida é assim. Você tem que estar sempre se reciclando. Né? Verdade. Se reciclando. Seja pastor, missionário, pregador, cantor, seja qual for a área que você atua, você, né? Você tem que estar se reciclando. Né? Se reciclando. Você fez uma graduação, faz uma pós-graduação, depois vai no doutorado, e assim vai. Ou seja, sempre buscando, né? Crescer. Correto. Crescer, desenvolver. Assim é a vida. Agora, o que você não pode, como ele falou, quando ele deu o exemplo da galinha, aqui a entrevistada não sou eu que entrevisto. Eu estou falando demais, né? Mas não. Ele deu o exemplo da galinha, né? Então, tem pessoas, às vezes, estão com a visão tão limitada e elas ficam só naquilo ali. E elas não querem avançar. Elas não querem avançar. Elas se recusam a avançar. Elas estão sofrendo, elas estão vendo que aquilo não está dando certo, mas elas ficam ali. Seja lá por medo ou por crenças limitantes, como tem falado aqui, ó, eu não sei. Mas aí, tá aí, né? É um quadro, chama-se Saúde e Abundância, tá? Tudo bem. Mas também não deixa de ser um programa que também é um programa espiritual. E estamos aqui, como o senhor falou, né? O senhor, antes de ser... Deixa eu falar aqui o nome certo, para não errar. Eu falei que eu não ia errar esse negócio. E não errou, não. Não errou, não. Ele falou assim, não erre o nome. O profissional chama-se coach. Eu sabia que eu ia aprender isso aqui. Muito bem. Então, irmão, o nosso irmão aí, né? Ele diz, antes de ser deixa eu ler, o coach, eu sou missionário, né? Então, como a irmã Elisete, muito bem aí, ó, a irmã Elisete, sensacional. Olha que comentário maravilhoso. Sempre se especializando. É isso aí. Glória a Deus. É isso aí. A tendência é essa. A tendência é essa. É crescer. É avançar. Né? Eu tenho uma meta aqui, eu tenho um lema no Queiroz. Nesses 12 anos né? Eu tenho limitações físicas, limitações na minha saúde, eu tenho. Muitos irmãos sabem. Né? Eu tenho algumas limitações e que às vezes eu não consigo fazer toda hora ou todo dia o programa, né? Às vezes eu adoeço, às vezes eu tenho algum problema, mas eu tenho uma meta, eu tenho um lema comigo. Independente de qualquer coisa, eu preciso prosseguir. Então, eu cuido de mim, quando eu preciso parar para me cuidar, eu cuido. Quando eu preciso parar para me tratar, eu faço. Mas eu sempre tenho em minha mente que é necessário prosseguir, avançar, melhorar. E é isso que nós estamos tentando fazer. Melhorar, sim, avançar. Sempre. Oh, que benção. Nós estamos aprendendo com você também, irmã. Deixa eu só falar algo para vocês aqui. Lembrando que eu disse ali sobre o coach também, ele não é um psicólogo. E se ele não tiver um conhecimento da psicologia... Isso. Entendeu? Aí é uma outra história, tá? Eu consigo tratar com a área da ansiedade, a área da depressão, porque eu tenho curso de psicologia, tá? Eu tenho curso, não sou um psicólogo, mas eu tenho curso de teologia, eu tenho curso de terapia e agora estou fazendo a minha pós em psicologia clínica. Então, por esse motivo, por a minha especialização ser em psicologia clínica, por isso que eu falei sobre as doenças psíquicas. Eu tenho conhecimento da mesma. Mas não é todo coach que tem conhecimento dessas áreas. Então, eu aconselho que vocês procurem a mim, é claro. Mas, se quiser procurar outra pessoa, procure alguém que não vá somente levar o seu dinheiro. Porque eu amo ser pago pelo que faço.
Mas o meu maior pagamento é como quando alguém entra aqui e fala: o curso mudou minha vida, o curso revolucionou minha vida, o curso mudou a minha história. Esse, para mim, é um pagamento tão bem pago quanto o salário que é me pago quando eu estou fazendo coaching. Então, lembre-se, se o profissional entende da psique e tudo mais, ele vai conseguir te dar uma visão mais ampla, que é com essa plenitude que eu estou te dando. Se você não sabe se o profissional conhece tudo isso ou não, eu te aconselho a procurar o irmão Marlon. Você me ajuda, porque você sabe que eu conheço disso, porque a Dia me conhece, né, a missionária Edna, e você vai saber, nós falamos, alguém que sabe do que está falando, não é um aventureiro. E o que tem muitos por aí são pessoas, desculpa da palavra chula, prostitutos dessa profissão, que ficam somente enganando as pessoas, enganando. Não tem outra palavra bonitinha para usar, enganando, te vendendo algo que nem a própria pessoa conseguiu para ela, e ela vai vender para você isso, e vai ficar satisfeita por ter o seu dinheiro e você infeliz por não ter o resultado. Então procure alguém que você saiba. Eu sou cristão. Procure uma pessoa que é cristã. Mas uma pessoa que é cristã que congregue, irmão, tá? Que vá na igreja, que tenha um pastor, que tenha uma liderança espiritual, que tenha um ministério, entendeu? É essa pessoa que eu estou falando. Não é aquela que é pastor e vive aqui só, é pastor desengrejado de internet, não. Desculpa, respeito vocês, né, se porventura tiver alguém no nosso meio, mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Né? Se eu estiver errado, você fala como teólogo aí, missionário. Então procure pessoas assim. E segundo, pessoas que entendam da psique, porque é isso que você quer nessa saúde com abundância. E cuidem-se. Cuidem-se em nome de Jesus. Eu estou gostando que nós ficamos mais tempo aqui e o pessoal que está aqui não vai embora, né? Glória a Deus, aleluia. Não vai. Pessoal. Mas o meu celular está descarregando. Glórias. Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? E Deus abençoe a todos. Cuide-se, cuide-se, cuide-se. Procure o médico que for preciso. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide do seu espiritual, cuide-se. Você foi criado para ser um ser humano pleno, está bem, Glória. está bem em todos os sentidos. É um desejo de Deus ver você bem, ver você feliz. Então, o senhor pode nos levar a Deus de oração e assim Amém. nós estaremos encerrando aí. Eu vou encerrar em amanhã... oração. E antes eu gostaria de pedir para você o seguinte: irmãos, eu queria te ajudar, missionário Marlon, mas eu não quero fazer o curso, eu não tenho dinheiro, mas eu queria te ajudar então, irmão. Você pode me ajudar assim, ó. Nós temos a caneca da Champions Train, não sei se está dando para ver bem. Tá. E essa caneca você ajuda o missionário Marlon, que vive da obra de Deus e dos processos coach, né? Vivo como pregador itinerante, eu e minha esposa. Então tem essa caneca aqui da Champions Train, ela é linda. Você consegue ver melhor no meu Instagram. Essa canequinha aqui foi minha equipe que criou, né? Eu tenho uma palavra de Deus para você, que são dos meus vídeos diários. Todos os dias eu posto vídeo no meu Instagram. E essa caneca eles falaram que criaram para mim. Disseram que sou eu, né? Esse bonequinho aqui, para estar ajudando o meu ministério. Então, você comprando essa caneca, você ajuda o meu ministério. E se você quiser comprar, eu te passo o link da Shopee. E eu aconselho você a fazer lá a conta na hora que você consegue de graça. Vai de graça para você o frete. O frete não é pago. Uma canequinha abençoada, boa para você beber aquele café abençoado. Temos a caneca da Champions Trainer também. Você consegue ver melhor no meu Instagram. E você que é um atleta, que gosta de andar de bicicleta, gosta de caminhar, gosta de ir para academia, eu tenho uma palavra de Deus para você, térmica, tá? Essa garrafinha aqui é térmica. Ela é de ferro, né, de aço, então você consegue levar para qualquer lugar. E eu tenho uma palavra de Deus para você. E aí você ajuda no meu ministério, a minha família e no meu chamado muito. E se você quiser me abençoar mais, eu não tenho vergonha de falar, irmãos, eu vivo da obra. E se você é uma pessoa que falou, nossa, gostei tanto do trabalho desse irmão, quiser me abençoar, eu também te passo meu Pix sem problema nenhum. Você pode abençoar. Eu e minha família vivemos da obra de Deus, única e exclusivamente da obra de Deus. E a Bíblia diz no livro de Gálatas que nós temos que cuidar dos domésticos da fé, que são aqueles que vivem da obra de Deus. Amém? Vou estar orando por vocês. Agradeço por cada um que esteve aqui. Eu louvo a Deus pelos pastores e pastoras que cuidam tão bem da gente, né? E missionário, você que cuida de uma igreja, você que cuida de um povo. Louvado seja o nome do Senhor por sua vida. Papaizinho amado, papaizinho querido e papaizinho santo.
digno de honra, glórias, louvores e adoração. Senhor, que o ensinamento dado aqui, Pai amado, pelo Senhor, não por mim, Senhor, porque se não fosse o Senhor, não seria capacidade de eu guardar tudo que me foi ensinado, Deus. Então, nós louvamos ao Senhor pelas pessoas que estão aqui, pelas pessoas que ouviram pela Rádio Kairos também, né, Senhor? Porque teve pessoas ouvindo na Rádio Kairos. Pai amado, que essas pessoas sejam ricas e poderosamente abençoados e abençoadas em o nome do Senhor Jesus. Glória Amém. a Deus. Deus abençoe. Bom final de semana a todos. E amanhã, às 6 da manhã, nós estaremos aqui dando abertura à nossa campanha, mais nova campanha do nosso matutino, Minha Casa Sem Lepra. Amanhã, a partir das 6, de 1 a 15 de outubro, de 6 às 7 da manhã, estaremos, a partir de amanhã, nessa mais nova campanha do nosso matutino. Missionário, muito obrigado, Deus abençoe. Bom final de semana a todos, fiquem todos na paz e até amanhã, em nome de Jesus. Amém?